Cara, esquece tudo que você já ouviu por aí. Não é indicador mágico, não é feeling e nem sorte. Depois de anos operando, testando na prática e criando setups objetivos, eu descobri 4 pilares essenciais que precisam estar na sua estratégia antes de abrir qualquer operação no day trade. E quando você segue esses 4 pilares, cara, a sua assertividade aumenta e você consegue evitar os erros que mais destroem sua conta no day trade. Então vem comigo, cara. Primeiro pilar, identificar a tendência. Cara, por mais clichê que isso pareça, antes de qualquer coisa, precisamos que a nossa estratégia tenha um critério objetivo para saber para qual direção o mercado tem mais chances de seguir. E você pode utilizar dezenas de ferramentas diferentes na sua estratégia para identificar de forma clara e objetiva a tendência do preço. Mas hoje, cara, nós vamos começar pelo indicador estocástico lento. Então eu vou inserir aqui, olha, em nova janela, vou clicar em OK. Agora presta bastante atenção no que eu vou fazer aqui. Vou colocar uma linha horizontal no nível de 80. Então eu venho aqui, olha, em posição, coloco 80. Pego outra linha horizontal, coloco essa linha horizontal no nível de 20. E agora, cara, nós vamos modificar o estocástico lento. É o seguinte, vamos clicar 2 vezes no estocástico lento aqui no rodapé. No período, nós vamos colocar 144. O estocástico vai ficar dessa forma aqui, que você está vendo. E na aparência, cara, você pode colocar linha tracejada aqui com a cor preta, tá? Clique em OK. A média móvel, nós podemos colocar ela no período D1 com deslocamento D1. Pronto, cara, agora nós vamos observar o estocástico somente através desta média verde, ok? Sim, cara, eu sei que esse indicador normalmente não é utilizado para determinar a tendência, muito pelo contrário, né? Mas aqui é fugindo do convencional, cara, nós pensamos fora da caixa. Então, cara, essa nova abordagem para o estocástico lento, para identificarmos a tendência é da seguinte maneira: se o estocástico lento estiver acima de 80, como é o caso aqui, nós vamos então considerar que estamos em tendência de alta, ok? Olha, o preço aqui nesse caso apenas subiu. Agora é claro, cara, se o estocástico lento estiver abaixo do nível aqui de 20, nós vamos então considerar que estamos em uma tendência de baixa. Como você pode ver, olha, o preço apenas caiu, nesse caso aqui. E o último possível cenário, cara, é o seguinte: se o estocástico lento não estiver nem acima de 80, nem abaixo de 20, nós vamos simplesmente considerar lateralização. E nesse caso, você consegue perceber, cara, que o preço apenas ficou lateral. Então, cara, essa é uma das formas de estarmos identificando a tendência de forma objetiva, que é o primeiro pilar. Mas nós podemos utilizar outros indicadores. Então, por exemplo, nós poderíamos aqui, cara, utilizarmos o indicador ARUM linha. Inserimos aqui nova janela, clicamos em OK. E esse é o indicador ARUM linha, muito pouco utilizado aqui no Brasil, mas ele é excelente, porque ele demonstra não só a tendência, como a força da tendência. Eu vou te mostrar como utilizá-lo. Primeira coisa, colocar uma linha horizontal no nível de 75. Então, vem aqui em posição, coloco, olha, preço 75. Agora eu clico aqui no ARUM linha, mudo o período para 72. Na aparência, cara, eu venho aqui no ARUM up e mudo para verde, e no ARUM down eu mudo para vermelho. Clico agora em OK e é o seguinte, cara, se a linha verde do ARUM estiver acima da linha vermelha do ARUM, significa que a tendência é de alta. E se além disso a linha verde estiver acima do nível de 75, ok, que é essa linha horizontal que nós colocamos aqui, significa que nós temos uma forte tendência de alta. É dessa forma que nós lemos esse indicador em relação à tendência de alta, ok? Da mesma forma que, se a linha vermelha do ARUM estiver acima da linha verde do ARUM, significa que nós temos uma tendência de baixa. E se além disso, a linha vermelha do ARUM estiver acima do nível de 75, significa então que nós temos uma forte tendência de baixa. Então, cara, essa é mais uma forma de estarmos identificando a tendência, que é o primeiro pilar. Vou mostrar para vocês apenas mais um exemplo, tá? Porque talvez, cara, você não gosta tanto de indicadores no rodapé. Então nós podemos utilizar um indicador canal de Doncha. Então vem indicadores, insere esse indicador na sua tela. Vamos clicar então 2 vezes aqui, olha, no indicador canal de Doncha. Em propriedades a gente muda para 144 períodos com deslocamento D1 e retire aqui, olha, a média central, tá? Clique em OK. Pronto. E aí, cara, para você identificar a tendência com o canal de Doncha é muito simples. Todas as vezes que o preço estiver agredindo, olha, a parte superior do canal de Doncha, você vai considerar que está em uma tendência de alta.
alta. Agora, todas as vezes que o preço estiver agredindo a parte inferior do canal de Doncha, você vai acreditar em uma tendência de baixa, entendeu? E você consegue encontrar vários exemplos disso tudo que eu estou falando para vocês no gráfico, tá? Um outro exemplo aqui, olha, de tendência de baixa, como vocês podem ver. Agora aqui nós temos um belo exemplo de tendência de alta, olha. Ok? E uma variação que eu gosto muito do canal de Doncha para a gente finalizar esse primeiro pilar, no tempo gráfico de 5 minutos mesmo, é fazer o seguinte, cara, eu clico 2 vezes no canal de Doncha, venho aqui em propriedades e mudo o deslocamento para 20, tá? E para finalizar, eu coloco uma média móvel exponencial de 8 períodos. Mudo aqui para exponencial, coloco o deslocamento de 1 nessa média móvel, clico em OK. Se a média de 8 períodos vai acima do canal de Doncha, aí sim eu considero tendência de alta. Então, desde aqui de baixo até aqui em cima, nós tivemos tendência de alta. Já no pregão anterior, a média móvel ficou o tempo inteiro entre as extremidades do canal de Doncha, ou seja, nós consideramos nesse caso lateralização. E para finalizar os nossos exemplos, cara, dá uma olhada aqui. Bem aqui, olha, a média foi abaixo do canal de Doncha. Então, a partir daqui, a gente considera tendência de baixa, até o momento em que a média volta para dentro do canal de Doncha. Então, a partir daqui, a gente para de acreditar na tendência de baixa, entendeu? Essa com certeza, cara, é a variação que eu mais gosto de utilizar no canal de Doncha. Então, cara, esse é o primeiro pilar. É claro que existem várias outras dezenas de opções de indicadores e ferramentas, mas eu te entreguei alguns bons exemplos para que você possa escolher qual deles adicionar na sua estratégia, tá beleza? Vamos adiante. Segundo pilar, confirmar a tendência. Cara, saber a tendência não basta, é preciso evitar ao máximo os sinais falsos confirmando a tendência. Então, por exemplo, cara, digamos que você decidiu utilizar, né, o canal de Doncha da forma como mostrei a vocês, com a média móvel também aqui, olha, de 8 períodos. O que você pode fazer para confirmar essa tendência e diminuir ao máximo sinais falsos? Cara, você pode utilizar um indicador difusor de fluxo, tá? Clica no difusor de fluxo, insere ele em nova janela. Você pode utilizar a configuração padrão mesmo, tá? Mudando apenas as cores. Então aqui, por exemplo, você pode colocar verde nessa primeira média móvel, vermelho na segunda média móvel e amarelo na terceira média móvel. E aí, cara, funcionaria da seguinte maneira. Quando a média móvel vai acima do canal de Doncha, poxa, você considera então que a tendência é de alta, certo? Só que você precisa de uma confirmação dessa tendência, cara. E de que maneira o indicador difusor de fluxo confirma essa tendência para você? É o seguinte, cara, se você tiver a média verde acima da média vermelha e a média vermelha acima da média amarela, significa que o difusor de fluxo também está demonstrando tendência de alta. Então, nesse caso, ele está confirmando para a gente que a tendência é de alta, entendeu? E dessa maneira a gente consegue evitar muitos sinais falsos, como por exemplo aqui, olha, a média móvel até voltou para cima do canal de Doncha, nesse caso aqui, olha, voltou para cima do canal de Doncha. Porém, o difusor de fluxo não estava mais confirmando a tendência. Então, pelo difusor de fluxo, essa tendência aqui não iria longe. E percebe que o preço, olha, de fato, ficou batendo cabeça. Ele não desenvolveu a tendência de alta como ele desenvolveu aqui atrás, olha, quando o indicador difusor de fluxo estava confirmando. Então, nesse caso, pessoal, olha só, aqui a média móvel foi acima do canal de Doncha, demonstrando tendência de alta, e nós tínhamos a confirmação também. A partir desse ponto bem aqui, cara, o difusor de fluxo parou de confirmar a tendência pra gente. Então, cara, nós tivemos a tendência de alta confirmada desse ponto até esse outro ponto aqui. A partir do momento em que o difusor de fluxo deixa de confirmar a tendência pra gente, poxa, cara, a gente para então de acreditar na tendência de alta, entendeu? Tanto é que o preço depois disso apenas andou, olha, lateralizado. E você pode encontrar vários exemplos como esses funcionando aqui no gráfico. Então, por exemplo, aqui, cara, olha, nesse ponto a média móvel demonstrou para a gente tendência de baixa, uma vez que ela foi abaixo, olha, do canal de Doncha. E se você observar, o difusor de fluxo está confirmando essa tendência de baixa. Isso porque, cara, aqui nós temos a média verde abaixo da média vermelha e a média vermelha abaixo da média amarela. Essa daqui, cara, é uma sequência de tendência de baixa, ok? Isso significa, então, que o difusor de fluxo, como eu disse, está confirmando a tendência de baixa. E essa confirmação de tendência de baixa, cara, durou até esse ponto aqui, olha. Isso significa que essa tendência de baixa durou desse ponto
até esse outro ponto aqui. Então, cara, essa confirmação vai tirar a gente de vários sinais falsos, tá? Ok, cara? Então essa é uma forma de estarmos identificando e confirmando a tendência, primeiro pilar e segundo pilar. Agora, é claro, se você tiver decidido utilizar o indicador ARUM linha, você pode utilizar também o próprio canal de Doncha com deslocamento D1. Se o indicador ARUM está demonstrando para a gente forte tendência de baixa e o preço tocar a parte inferior do canal de Doncha, poxa, cara, significa então que nós temos uma confirmação da tendência de baixa, beleza? Da mesma forma, cara, se você chegar no gráfico e você encontrar, por exemplo, aqui, olha, indicador ARUM demonstrando forte tendência de alta, como é o caso aqui, e o preço estiver tocando a parte superior do canal de Doncha, poxa, cara, a partir desse momento você pode acreditar que a tendência de alta está confirmada. Você tem muito mais chance de ter sinais verdadeiros do que de passar a ter sinais falsos, ok? Ah não, Pio, mas eu não quero utilizar o indicador ARUM, não quero utilizar o canal de Doncha, eu gostei mesmo foi do estocástico lento. Como eu posso confirmar a tendência do estocástico lento? Cara, você pode utilizar 3 médias de ouro, que são as médias móveis de fio ao cubo, 34, 144 e 610. E aí é muito simples, cara. Percebe aqui, o indicador estocástico lento foi acima do nível de 80, demonstrando pra gente então tendência de alta. E se você observar bem, as médias, olha, estão também demonstrando tendência de alta. Nós temos primeiramente 34, abaixo de 34, 144 e abaixo de 144, 610. A partir desse momento significa que a tendência de alta está confirmada, porque todos os indicadores aqui estão demonstrando tendência de alta ao mesmo tempo. E aí, cara, o preço tem mais chances de desenvolver na tendência de alta, entendeu? Olha só, cara, aqui o indicador estocástico demonstrou pra gente tendência de baixa em vários momentos aqui, olha. Só que aqui foram todos sinais falsos. Percebe que as médias não confirmaram em momento algum a tendência de baixa. Elas ficaram demonstrando lateralização apenas, entendeu? Isso porque, cara, as médias aqui não estavam cruzadas para cima, nem mesmo cruzadas para baixo, entendeu? Então, elas não confirmaram a tendência nesse caso de baixa. Agora, nesse caso aqui, cara, sim, olha, aqui nesse ponto o estocástico lento passou a demonstrar tendência de baixa pra gente e percebe que as médias confirmaram a tendência de baixa. Isso porque nós tínhamos aqui, olha, 34, acima de 34, 144, acima de 144, 610. Então, as médias confirmaram a tendência do estocástico lento. Ok, cara, então esse é o segundo pilar que toda estratégia objetiva precisa seguir antes de abrir qualquer operação no day trade. Faltam 2 pilares, então vamos agora ao terceiro pilar, sinal de entrada. O sinal de entrada que eu me refiro nesse terceiro pilar é o momento mais propício dentro da tendência para se preparar para abrir a operação. Percebe o que eu disse, cara? O momento mais propício ainda não é o ponto de entrada, é sinal de entrada. Então, cara, digamos que você gostou desse setup aqui, onde nós utilizamos o canal de Doncha, a média móvel de 8 períodos e o difusor de fluxo. Para você ter um sinal de entrada, você pode simplesmente utilizar, por exemplo, colorações. Eu vou colocar aqui, cara, a minha regra de coloração, algoritmo PillTrader, vou adicionar ao gráfico, clicar em OK. Essa é a minha regra de coloração na versão original, eu vou modificá-la para a versão 2, clique em OK. E aí, cara, é o seguinte, quando a média for abaixo do canal de Doncha, como é o caso aqui, eu sei que a tendência é de baixa. E aí eu observo o difusor de fluxo. Poxa, o difusor de fluxo está confirmando que a tendência é de baixa. Beleza, cara, agora eu preciso de um sinal de entrada. Eu preciso saber quando é mais propício dentro dessa tendência de baixa para eu estar buscando por vendas. E aí que a minha coloração, olha, me entrega aqui, olha, uma vela vermelha. Essa vela vermelha dentro da minha regra de coloração demonstra um sinal de entrada. Quando ela é vermelha, é um sinal de entrada de venda. Então tudo aqui se encaixou. Eu tenho a tendência, eu tenho a confirmação da tendência e eu tenho um sinal de entrada de venda, entendeu? Aqui nós temos um outro exemplo onde tudo se encaixou. Olha só, a média foi acima do canal de Doncha, demonstrando para a gente tendência de alta. Difusor de fluxo confirmou a tendência de alta. E aqui nós tivemos uma vela que fechou na cor azul. Dentro da minha coloração, quando uma vela fecha azul, é quando nós temos um sinal de entrada, nesse caso de compra.
Então tivemos um sinal aqui, onde tudo se encaixou, tivemos um outro sinal aqui de compra, onde tudo se encaixou também. Beleza, cara? E como eu disse, você consegue encontrar vários sinais como esse no gráfico. Olha só aqui, mais uma vez, média móvel abaixo do canal de Doncha, tendência de baixa, difusor de fluxo confirmando a tendência de baixa, e aqui nós tivemos uma vela que fechou vermelha, dando pra gente mais um sinal de venda. Você vai perceber, cara, que isso daqui funciona muito bem. Basta você puxar aqui, olha, os testes que você vai observar isso funcionando muito bem. Mais uma vez, olha, a média foi acima do canal de Doncha, tendência de alta, difusor de fluxo confirmou, e nesse ponto aqui, olha, tivemos um sinal de compra antes dessa pancada que o preço deu, já que essa vela fechou azul. Então, cara, fica bem interessante de unir esses três pilares dentro desse setup. Inclusive, se você quiser contratar a minha coloração, é muito simples. Tudo que você precisa fazer é vir em estratégias, em seguida loja de estratégias. Aqui você deverá pesquisar por PIO, P-I-O. Você irá encontrar coloração algoritmo Pio Trader. Você pode clicar nesse botão azul. Esta aba irá abrir para você, cara. E aqui nessa aba você também vai encontrar um vídeo explicativo da coloração algoritmo Pio Trader. E é óbvio, você vai poder escolher o plano que melhor te atender. Em seguida você clica em contratar. Então você clica com o botão direito do mouse em cima de qualquer vela, vem propriedades de algoritmo Pio Trader e muda aqui, olha, a versão D1 para 2. Não mexe no período, tá? Clique em OK e pronto, cara. Aqui estará a coloração algoritmo Pio Trader na versão 2. Agora, se esse setup não te agradou, cara, você tem outras opções, né? Então, caso você prefira esse setup com um ARUM linha, é o seguinte, cara, olha só, a partir desse momento a gente sabe que nós temos tendência de baixa. Quando o preço toca a parte inferior do canal de Doncha, significa que temos uma confirmação da tendência de baixa, certo? Falta agora o terceiro pilar, que é o sinal de entrada. Você pode utilizar sequência de velas, ou seja, se você tiver uma sequência de 4 velas tocando a parte inferior do canal de Doncha, então você conta 3, 4 velas tocando a parte inferior do canal de Doncha. Exatamente, cara. Você vai contar 4 velas que tiver tocado em sequência a parte inferior do canal de Doncha para você ter um sinal de entrada, entendeu? A partir do momento em que você tem essa sequência, significa que a tendência está forte, cara, e que esse provavelmente é o momento mais propício dentro da tendência de baixa para você buscar por vendas, entendeu? Então nós temos o primeiro pilar, que é o indicador ARUM linha demonstrando tendência de baixa. O segundo pilar é o preço tocando aqui, olha, o canal de Doncha, a parte inferior, ou seja, confirmando a tendência de baixa. E como se não bastasse, nós temos uma sequência de 4 velas tocando a parte inferior do canal de Doncha. Então, nós temos também o terceiro pilar, que é o sinal de entrada, desse caso, de venda, entendeu? E como eu disse, cara, você também pode encontrar vários exemplos desse setup no gráfico. Olha só, nesse ponto aqui, pessoal, nós tínhamos tendência de alta pelo ARUM, tendência forte de alta, primeiro pilar. Segundo pilar é que o preço tocou, olha, a parte superior do canal de Doncha. Então a tendência de alta já estava confirmada. Só que agora você precisava do terceiro pilar, que é um sinal de entrada. Então você espera que o preço toque 4 vezes, olha, em sequência, 4 vezes seguidas na parte superior do canal de Doncha. E aqui nós tivemos, olha, 4 velas que tocaram em sequência na parte superior do canal de Doncha. Poxa, cara, isso daí é uma demonstração de força na tendência, é um sinal de entrada, é o momento mais propício para você buscar por compras dentro da sua estratégia, entendeu? Ah, Pio, mas eu não gostei do ARUM linha, não gostei também do canal de Doncha com difusor de fluxo. O que eu preferi mesmo é o estocástico lento com as médias móveis exponenciais, né? As médias móveis de ouro. Tranquilo, cara. Nesse caso, eu vou te mostrar um sinal de entrada utilizando o tempo gráfico de 1 minuto e vamos utilizar uma quarta e última média móvel, tá? Então, cara, vamos colocar em seu gráfico uma média móvel de 8 períodos. Essa média móvel é exponencial, tá? Com deslocamento de 1 e ela pode ficar na cor azul para não confundir a nossa mente, né? E a ideia desse sinal de entrada, cara, é muito simples. Olha só. Inicialmente, o estocástico lento estava demonstrando tendência de baixa, porém as médias não estavam confirmando. Mais à frente, o estocástico demonstrou tendência de baixa, primeiro pilar, e as médias, olha, nesse ponto aqui, confirmaram a tendência de baixa, segundo pilar então. Agora vem um sinal de entrada. E o sinal de entrada, cara, é muito simples. Você espera a média de 8 períodos cruzar para cima da média de 34 períodos e depois
depois cruzar para baixo novamente. Então percebe que aqui, olha, a média de 8 períodos cruzou para cima da média de 34 períodos, ou seja, a média azul cruzou para cima da média verde e depois cruzou para baixo. Esse cruzamento para baixo, cara, que a média móvel fez aqui, olha, é um sinal de entrada de venda, tá? Isso porque nós temos as médias todas cruzadas para baixo, olha, e temos também um indicador estocástico lento abaixo de 20. Então, quando nós temos esse cruzamento aqui da média de 8 períodos para baixo da média de 34 períodos, é um sinal de força, é um sinal de entrada de venda, beleza? Então, a partir desse momento, você buscaria por vendas dentro da sua estratégia. E você vai encontrar, é claro, vários exemplos disso funcionando no seu gráfico. Olha só, estocástico lento demonstrando tendência de alta para a gente aqui. As médias confirmando a tendência de alta. Então, primeiro e segundo pilar. Depois, olha só, as médias de 8 períodos e 34 períodos se cruzaram, ou seja, a média de 8 períodos cruzou para baixo da média de 34 e depois cruzou para cima novamente. Aqui, cara, nós temos o terceiro pilar, que é o sinal de entrada de compra. Então, a partir do momento em que nós temos estocástico lento, demonstrando tendência de alta, as médias confirmando e a média de 8 períodos cruza para cima da média de 34 períodos, poxa, cara, nós temos então um sinal de entrada de compra. Nós podemos acreditar que nós estamos dentro de um momento propício da tendência de alta para estarmos buscando por compras na nossa estratégia, entendeu? Beleza, cara, mostrei para vocês sinais claros de entradas agora nesse terceiro pilar e dessa forma nós finalizamos essa parte. Nós vamos agora para o quarto e último pilar. Quarto pilar, ponto de entrada. Agora sim, cara, onde exatamente posicionar a ordem de compra em nossa estratégia objetiva? Poxa, cara, se você sabe a tendência, tem a confirmação da tendência, tem um sinal de entrada, agora é a hora de posicionar a sua ordem de compra em um ponto de entrada de suporte ou resistência. Bem, cara, eu te mostrei 3 setups, né? Mas digamos que você gostou mais desse setup aqui, que é o setup onde nós utilizamos, né, no tempo gráfico de 5 minutos, canal de Doncha, média móvel, difusor de fluxo e a regra de coloração algoritmo PillTrader na versão 2. Então você vai em indicadores, pesquisa por Stop ETR, insere em seu gráfico e você modifica aqui, olha, para 0,50. Mantendo o período de 20, eu vou apenas modificar a cor aqui do Stop ETR para ficar melhor a visualização. Clique em OK. E aí, cara, esse setup ficaria da seguinte maneira. A média móvel foi acima do canal de Doncha? Beleza, primeiro pilar, tendência de alta. Difusor de fluxo está confirmando essa tendência de alta? Beleza, cara, temos então o segundo pilar. A tendência de alta está confirmada. Uma vela fechou azul? Ok, cara, então temos um sinal de entrada. Precisamos agora de um ponto de entrada. E aí é muito simples, cara. Eu abriria minha operação bem aqui, olha, no Stop ETR verde. Quando o preço batesse no Stop ETR verde, eu já estaria com a minha ordem de compra na pedra, esperando que ela fosse acionada, porque eu estaria acreditando que o preço teria muito mais chances de fazer isso daqui, olha, de subir em tendência de alta, entendeu? Então esse seria o meu ponto de entrada de compra nesse setup. Da mesma maneira, é claro, olha só, que se eu tenho uma tendência de baixa, ou seja, média foi abaixo do canal de Doncha, primeiro pilar. Difusor de fluxo confirmando a tendência de baixa, segundo pilar. Uma vela fechando vermelha pela coloração algoritmo PillTrader, terceiro pilar. Eu então vou para o quarto e último pilar, que é o ponto de entrada. Eu posiciono a minha ordem de compra bem aqui, olha, no Stop ETR vermelho. Então, quando o preço chegasse ali no Stop ETR vermelho, eu já estaria com a minha ordem de venda apregoada, esperando que o preço batesse no Stop ETR vermelho, sentindo nesse caso então a resistência, porque eu estaria acreditando que o preço fosse fazer isso daqui, olha, cair, entendeu? Então esse seria o ponto de entrada que eu utilizaria nesse setup. Mas caso você não tenha gostado desse setup, caso você tenha gostado mais desse outro setup, né, do Arum linha, o ponto de entrada que nós poderíamos utilizar aqui é simplesmente as máximas e as mínimas das velas. O que eu estou querendo dizer com isso, cara? É o seguinte, beleza, a Arum linha está demonstrando pra gente aqui forte tendência de baixa. Primeiro pilar, preço tocou a parte inferior do canal de Doncha? Ok, confirmação da tendência de baixa. Segundo pilar. Terceiro pilar, nós tivemos aqui, olha, uma sequência de 4 velas que tocaram a parte inferior do canal de Doncha. Ok, cara, terceiro pilar concluído, sinal de entrada. A partir desse momento, cara, tem uma confirmação da tendência de baixa, que eu tenho um sinal de entrada de venda, eu simplesmente iria posicionando a minha ordem de venda na máxima das velas, até que a minha ordem de venda fosse acionada. Nesse caso, a minha ordem de venda seria acionada aqui. Eu utilizaria as máximas das velas como ponto de entrada de venda, entendeu? Então, no caso dessa tendência, cara, a minha ordem de venda seria acionada aqui, olha, nesse ponto, porque eu estaria acreditando que o preço
iria fazer exatamente isso, olha, continuar caindo. Justamente porque num setup como esse, cara, a gente nitidamente percebe que nós temos muito mais elementos que fazem a gente acreditar na tendência de baixa do que na tendência de alta. Por conta disso, eu venderia aqui. Da mesma forma, cara, que quando eu tiver tendência de alta pelo ARUM, primeiro pilar, confirmação da tendência de alta pelo canal de Doncha, olha, preço tocou no canal de Doncha. E depois, se eu tiver uma sequência de 4 velas tocando a parte superior do canal de Doncha, poxa, é mais do que suficiente para que eu acredite na compra, porque eu já teria aqui, cara, 3 pilares apontando a tendência de alta, apontando que é o momento de comprar. Então, eu posicionaria minha ordem de compra, olha, nas mínimas de todas as velas até que a minha ordem seja acionada. Então, nesse caso, as mínimas das velas seriam suporte. Então é isso, cara. Nesse setup, o ponto de entrada que eu utilizaria seria as máximas e as mínimas das velas, ok? Vamos agora ao último setup, que é o setup de médias móveis. Às vezes você preferiu esse setup para mim faz mais sentido de ser utilizado no tempo gráfico de 1 minuto. E o ponto de entrada que eu utilizaria aqui seria a própria média móvel de 8 períodos. Pio, mas como assim? Cara, tranquilo, eu vou te mostrar agora. Olha só, nesse caso aqui, nós tivemos o primeiro pilar, que é o estocástico demonstrando pra gente tendência de baixa. Aqui tivemos o segundo pilar, porque as médias confirmaram a tendência de baixa. O terceiro pilar foi dado aqui, olha, já que a média cruzou para cima e cruzou para baixo. Então aqui nós tivemos já o terceiro pilar, que é o sinal de entrada. E o quarto e último pilar seria o ponto de entrada. Então, cara, após eu ter esses 3 pilares, o que eu faria? Eu posicionaria a ordem de venda na própria média móvel de 8 períodos. Então, quando a média cruzou para baixo aqui, eu já viria que a minha ordem de venda e posicionaria ela na média móvel de 8 períodos. Então, nesse caso aqui, olha, a nossa ordem seria acionada nesse ponto. E eu faria isso, cara, porque os 4 pilares aqui estariam demonstrando pra gente que o preço tem muito mais chance de fazer isso daqui, olha. Faz mais sentido, certo? Da mesma maneira, é claro, se você está dentro de uma tendência de alta, olha só, estocástico lento demonstrando pra gente tendência de alta, médias móveis confirmando a tendência de alta, ou seja, temos aqui os 2 pilares. Mais à frente, a média de 8 períodos cruzou para baixo da média de 34, cruzou para cima novamente. Então, a partir daqui, tem um terceiro pilar, que é o sinal de entrada, de compra nesse caso. E aí, o quarto e último pilar seria o ponto de entrada na própria média móvel de 8 períodos. Então, eu compraria aqui, olha, eu posicionaria minha ordem de compra na média móvel de 8 períodos, porque eu estaria acreditando, cara, que o preço tem muito mais chances de continuar subindo do que de passar a cair, beleza? Então, o ponto de entrada desse setup seria na média móvel de 8 períodos. Ok, cara, percebe como aplicando esses 4 pilares você consegue construir uma base sólida para criar estratégias objetivas e possivelmente consistentes no day trade? Sim, cara, o que eu te mostrei aqui foi uma base sólida para que você possa criar as suas próprias estratégias objetivas no day trade. É necessário que ela passe por esses 4 pilares, só que você ainda não pode parar por aí depois que você criar o seu próprio setup. Você ainda precisa determinar o ativo, ou seja, mini índice, mini dólar, precisa também determinar o alvo e o stop das suas operações. Você precisa também estabelecer metas e limites tanto diários como mensais, fazer backtests por meses ou às vezes até anos para que você possa validar o seu setup. E é claro, criar critérios, cara, de atualizações para que você possa ajustar ou pausar as suas estratégias quando elas perderem eficiência. Então, quando elas começarem a performar mal, porque isso vai acontecer em algum momento, você pausa a estratégia e você atualiza a estratégia. Com o tempo e com prática, cara, você vai dominar esse processo e vai se tornar cada vez mais afiado na construção de estratégias objetivas, sólidas e adaptáveis ao mercado. Mas é claro, cara, se você quiser pular essas etapas e já ter em mãos uma estratégia pronta, testada e validada e que usa o meu método Pulsar, então você precisa entrar agora no desafio Método Pulsar 3.0. São 3 dias para destravar o setup Pulsar 500. E o melhor, é 100% gratuito. O link está aqui na descrição desse vídeo. E cara, eu espero de verdade que tenha virado uma chave na sua mente e te ajude a criar setups mais claros e objetivos. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira que seja, cara, poxa, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Eu vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.
Cara, hoje eu venho te convidar para participar do desafio Método Pulsar 3.0. 3 dias para destravar o setup Pulsar 500. Serão 3 aulas 100% gratuitas com um único objetivo. No final do desafio você vai receber o setup Pulsar 500 completo, pronto para mudar o seu jogo no Day Trade. Na primeira aula vamos focar totalmente no gráfico, utilizando Price Action objetivo, Parabolic SAR e as médias móveis DeFi ao cubo, para que assim você enxergue as tendências e reversões de forma clara e objetiva, sem achismos, ok? Na segunda aula vamos montar juntos uma carteira de estratégias e robôs para que você possa atacar o mercado de várias frentes ao mesmo tempo, aumentando assim, cara, as suas chances de sucesso no Day Trade e também, é claro, protegendo o seu capital. Na terceira e última aula, vamos concluir o objetivo do desafio. Você vai destravar o setup Pulsar 500. Vai receber todas as configurações, o passo a passo e as estatísticas desse setup. 100% gratuito, sem pegadinhas. Você vai receber esse setup que faz parte do meu método Pulsar. E tem mais, quem participar das 3 aulas ao vivo vai ter a chance de receber um super bônus eterno, cara, algo que eu nunca ofereci antes e que pode transformar completamente a sua jornada como trader. E para garantir a sua vaga é muito simples, toque no link abaixo e se inscreva agora. Só quem estiver inscrito no desafio será avisado quando as aulas começarem. Então vem comigo, cara, e participe do desafio Método Pulsar 3.0, 3 dias para destravar o setup Pulsar 500.